Então agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre as propostas avaliativas que foram feitas com essa minha turminha de segundo ano, que tem 20 alunos, nesses primeiros 15 dias de aula. Foram executadas algumas tarefas avaliativas que foram determinantes para mapear a turma quanto aos aprendizados adquiridos e fixados do primeiro ano do ensino fundamental. Eu utilizei algumas estratégias e avaliações dentro das disciplinas de português e matemática que me fizeram perceber o nível de conhecimento deles. Então, nessa etapa avaliativa, foi possível perceber um padrão de 15 alunos que já conseguiram estar em processo de desenvolvimento de todas as habilidades e 5 alunos que ainda apresentam algumas dificuldades, mas são dificuldades bem pontuais, que deverão ser trabalhadas de forma individualizada no primeiro trimestre. Então, atividades de reforço e fixação dos conteúdos a fim de nivelar esses alunos com o restante da turma de forma simultânea com o conhecimento pertinente ao segundo ano. Então, a primeira proposta foi do conhecimento do alfabeto, que consistia na apropriação do conhecimento acerca das unidades sonoras da palavra e associação dos sons e grafias, compreensão e diferenciação entre consoantes e vogais, assim como as letras iniciais de seus nomes e de alguns objetos de uso cotidiano, compreendendo assim o princípio alfabético e desenvolvendo a sua consciência fonológica. Então, a tarefa foi uma caça ao tesouro, percorrendo os espaços da escola. Nós vamos com um saco cheio de letras caminhar pelos espaços da escola e encontrar objetos e seres que possam receber, os tesouros do saco, que são as nossas letras do alfabeto. Então, cada aluno ele vai, na sua vez, sortear uma letra do saco e, com a ajuda dos colegas, ele vai encontrar um objeto respectivo, cuja a escrita da primeira letra inicie com a letra sorteada. A professora será a escriba, anotando os nomes dos objetos encontrados. Depois de volta à sala, nós observamos os seus sons, fazemos comparativos entre as palavras e buscando identificar em qual posição se encontram as vogais e as consoantes. Para a segunda proposta foi pensada a separação de sílabas, e essa atividade ela consiste na escrita espontânea. Então é uma sequência de desenhos a serem observados e após a criação deverá criar uma sequência lógica da história e escrever espontaneamente o que se vê usando letras ou grafemas. E nós utilizamos as figuras do Trava-Língua, o Rato Roeu a Roupa do Rei de Roma. E após então foi feita uma leitura do texto produzido, demonstrando a compreensão de escrita e leitura da esquerda para a direita, após separação de sílabas de algumas palavras do texto. A terceira proposta foi a escrita do próprio nome. Para verificação da habilidade de escrita do próprio nome, eu utilizei o varal de crachás, já exposto na sala desde o primeiro dia de aula, e também algumas imagens impressas fixadas no quadro, no qual representarão as letras iniciais dos seus nomes. Primeiro eu solicitei que cada um pegasse o seu crachá e escrevesse o seu nome no caderno, com o auxílio da visualização do mesmo, e logo em seguida pendurassem novamente no varal. E depois, de forma individual, eu solicitei que cada um falasse seu nome em voz alta e também a letra inicial do seu nome, seguindo para que se dirigissem até o quadro e apontasse qual das imagens também iniciava com a mesma letra do seu nome. E o diagnóstico com essa atividade é que foi possível observar 2 níveis, O nível pré-silábico, que eram os alunos que apenas diferenciaram o desenho e a escrita, e o nível silábico, que eles identificaram a letra inicial e conseguiram comparar com a letra inicial do desenho. Então a gente constatou ali que nós tínhamos 5 alunos que estavam no nível pré-silábico e 15 alunos que já estavam no nível silábico. A quarta atividade foi pensada na compreensão de lateralidade, direção e sentido. E para atividade avaliativa foram desenhados círculos no chão e o principal objetivo era pular para dentro e para fora do círculo conforme o comando dado. Assim eles treinariam a coordenação motora e direção de direita e esquerda. Então após isso foi observado os mesmos círculos, onde um era maior e outro menor, e as crianças deveriam identificar os tamanhos, sabendo diferenciar quais eram menores em ordem crescente. Depois foi feita uma tarefa de comparação, onde foi proposto que preenchêssemos os círculos com folhas encontrados no pátio da escola. E essa atividade consiste nas crianças entenderem os diferentes tamanhos e espaços, sabendo identificar maior e menor, além de trabalhar o corpo a maior parte do tempo, e desenvolvendo além do cognitivo também as noções de comparação, lateralidade e cooperação em equipe. A quinta proposta foi o conhecimento dos números naturais. Para essa atividade foi utilizado o material dourado e a turma ela iria formar os números até onde eles conseguiam. E o diagnóstico foi observar se eles conseguiam contar até 100 e se sabem fazer a relação quântica entre as imagens e a representação de números naturais. A sexta proposta foi pensada na grandeza e posição numérica, onde a atividade foi impressa em uma folha de papel onde os alunos deveriam completá-las com números que faltavam. E a última proposta foi pensada na correspondência matemática. Então, para a tarefa foi utilizado um conjunto de caixas e um conjunto de tampas, onde o aluno ele deve identificar qual a tampa correspondente dessa caixa. Cada criança tem a sua vez e ela pode se diversificar a variedade de objetos. O objetivo é perceber e identificar as diferenças entre as caixas e as tampas, começando sempre de maneira simples e individual, depois no coletivo. E como diagnóstico, conseguir identificar o processo de desenvolvimento de cada criança. Então essas foram as principais atividades desenvolvidas nessas primeiras
primeiras semanas com a turma, que auxiliaram a fazer o diagnóstico e o mapeamento da turma.